E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Oi, galera. E aí, estamos mais uma vez ao vivo com vocês aí para um bate-papo. E hoje a gente tem um convidado de peso aqui, hein? Hoje promete. Hoje promete, né, Davi? É um cineasta, vai trazer muita coisa boa pra gente. E, claro, tem bastante a ver com o nosso canal, que a gente, né, quem acompanha a gente já sabe que a gente fala muito de cinema, ciência e família. E nada melhor do que a gente trazer um cineasta aqui. E não é só isso, o cara ainda é diretor, coordenador ali da Cinemateca aqui de Curitiba. Vai trazer uns assuntos bem interessantes pra gente. Vamos chamar o nosso convidado? Vamos lá, então. Então, prazerzão receber você aqui, Marcos. Estou muito feliz de estar aqui. Maravilha. Beleza. Fala um pouco aí, então, de você, para o pessoal que não te conhece. Tá. Meu nome é Marcos Stankiewicz Saboia. Eu sou funcionário da prefeitura, né, da Fundação Cultural de Curitiba, e atualmente eu estou coordenando a Cinemateca de Curitiba. Massa. Mas assim, eu sou funcionário já há 30 anos e há 20 anos que eu estou lá na Cinemateca, né? Que legal. Mas a minha relação com a Cinemateca já vem de antes disso ainda, sabe? Então eu já tinha uma relação com ela antes de trabalhar na fundação e tal. Já te chamava a atenção fazer parte ali? Já, porque assim, eu sou da época em que você ia ver filme no cinema, né? A gente tá perdendo isso, né? Tá. E assim, nós tínhamos cinemas de rua, sabe? O preço era acessível, você conseguia sair de uma sala de cinema, entrar na outra, na sessão seguinte. Então, assim, mesmo sem ter grana, sem trabalhar, você conseguia ver os filmes, né? E acontece que a Cinemateca de Curitiba, ela tinha 5 cinemas de rua, né? E todos eles passando filmes de qualidade, assim. Então, eu posso dizer que toda a minha formação de gostar de filme bom veio dos filmes que eu vi nas salas da Cinemateca. Cinemateca que te formou, então. Foi. Os diretores que eu gosto até hoje, que eu sou apaixonado, eu aprendi vendo nas salas da Cinemateca. Que massa. Que era o Groff, o Guarani, o Luz, o Ritz e a sala da Cinemateca mesmo. Né? E antes de a gente se aprofundar nos temas aí e entrar mais a fundo na tua carreira, o que a gente tem aí para o nosso convidado? Lá vem. Um presente, né? Opa! Olha, que beleza. Isso aí é um ritual já do canal. Ah, valeu, gente. A gente... uma canequinha personal. Que massa, muito obrigado. Tem você aí, personalizado aí, ó. Sério? Tá na frente, ó. Olha que coisa doida, que bacana. Valeu, cara. Muito legal, um presentão. Isso aí é uma marca que a gente tem agora no canal. Todo convidado que vem, né, para bater um papo com a gente ganha uma caneca personalizada. Que legal, cara. Muito legal. Pra ficar de lembrança, né? Muito obrigado. Para vocês lembrarem sempre que vieram aí. Sim, muito legal. E essa caneca aí é um apoiador do canal. Certo. Que ele sempre faz ele faz os brindes aí do canal, caneca, ele faz as camisetas também, né? E aquela coisa, né? Se você tiver interesse, quiser fazer também uma caneca ou algum brinde, ele faz de tudo lá, caneca, cooler, ele faz bastante coisa. Ele tá aqui na descrição, o Instagram dele, acessa lá, faz o seu pedido, ele entrega no Brasil inteiro. Então, aproveita que é um produto de qualidade e ele faz personalizado, fica bom pra caramba. E fico feliz que você é bom no Photoshop também. Mas melhorada aqui na lataria. A foto é boa. Tá bom. A foto ajudou. Beleza. É por isso que a gente sempre pede foto antes, né? Sim, é boa, muito legal. Até para fazer a boa arte surpresa, ali. Mas legal que bom. Mas então vamos se aprofundar agora. Vamos entender um pouco da vida do Marcos aí. Tá. O que te levou, né? Desde a da adolescência, você tinha vontade? Como é que foi? Eu, desde a adolescência, que eu frequentava a sala de cinema, seguindo o caminho natural, né? Você vê filme de aventura, você vê ação, você acaba gostando. Por exemplo, um filme que me marcou demais foi Os Contatos Imediatos do Terceiro Grau, do Spielberg. Nossa. E que é um filme que até hoje me emociona, assim. Sim. Tanto é que eu sou fã de ufologia, de disco voador, espaço. Além da época o filme, né? Porque sim. Só de efeitos especiais. Exatamente. Tudo, né? E eu vi várias vezes esse filme, daí você começa, quem que é o diretor, né? Daí você vai se aprofundando na história. É o Spielberg. Eu quero ver um outro filme dele. Eu gosto desse ator. Daí começa a conhecer outros cineastas. Você vai pegando o estilo Você vai fazendo uma aprendizagem, assim, né? E daí você até, pode ser, se você gosta tanto assim, você acaba sofisticando o teu gosto. Não é que não seja sofisticado gostar do filme do Spielberg, né? Mas muitas vezes você vai no cinema só pela aventura, pelo monstro que está lá. Às vezes você não quer, você só quer descontrair um pouco, né? Descontrair, exatamente. Mas você com não vai o tempo, fazer uma crítica, né? Você acaba virando um pouco crítico, assim, no bom sentido. Você perde um pouco
É porque, igual no teu caso, você vai estudando, você vai se aperfeiçoando, você vai entendendo, né? Você vai pegando o truque e tal, então você vai É. perdendo um pouco daquela tua inocência, ao mesmo tempo você vai ganhando muito mais com a capacidade você vê, de análise. né? Eu sei como é que faz aquilo, já não é a mesma coisa. Só que o cinema é muito forte, então é muito difícil você descolar daquela emoção, então isso não é tão perigoso Te assim. segura bem, né? É verdade. E além do Spielberg ali, quem que foi o cara que mexeu mesmo com você ali? Daí quando eu comecei a frequentar as salas da Cinemateca, eu gosto muito, a Cinemateca trouxe cineastas alemães modernos, lá o Werner Herzog, Wim Wenders, aquele Fassbinder, que daí foi uma experiência muito louca, assim, porque a Fundação Cinemateca fez uma amostra do Fassbinder de 1 ou 2 semanas só com o filme dele, inclusive um filme de 15 horas. Cara, 15 horas. Passou acho que em 2 ou 3 dias, que eu lembro que eu vi inteiro, né? E ao mesmo tempo eu peguei a biografia dele e fiquei lendo as 2 biografias, assim, e ele tem uma coisa muito intensa, assim, e tal, então a gente começa a ficar meio... Maratonou, sonha, né? Igual o pessoal fala. Até de noite você sonha daí com uma figura, sabe? Então eu acho que é interessante isso. E foi assim que eu acabei me envolvendo. Eu comecei a fazer filosofia na Universidade Federal e eu tinha 2 ou 3 colegas que a gente frequentava outro curso, que era o curso de desenho industrial lá, que tinha um professor, que é Hugo Megarelli, que é assim, uma figura maravilhosa, que era cineasta, que faleceu. E ele dava aula de cinema lá, e nós íamos ter aula de cinema com ele, mesmo sem ter crédito, mesmo sem ter nada, porque a turma dele não se interessava muito, assim, era mais uma obrigação, né? Só que a nossa ia por prazer, então a gente ia ter aula na casa dele. Que legal. E assim, daí eu aprendi a gostar muito do neorrealismo por conta dele, tinha umas coisas... Ele acabou me dando aula no curso de cinema depois também, sabe? É um cinema mais... É mais estudado, aquela coisa mais profunda. Ele era muito bom em analisar, mas ele gostava muito de Bang Bang também, mas fazia umas análises profundas de enquadramento, essas coisas. Então, você vai aprendendo. Daí, enfim, comecei a trabalhar na Fundação Cultural de Curitiba e fui trabalhar numa parte de literatura, que era a Feira do Poeta ali. E eu trabalhava com um colega meu, que era o Nivaldo Lopes, conhecido como Palito, que é cineasta. Então, ele já fazia filmes. Naquela época tinha muita dificuldade, assim, por conta que não tinha câmera em Curitiba, por exemplo, tinha que trazer de São Paulo. Não é tão fácil. Hoje em dia o cara faz um cinema com celular mesmo, né? Sim. Naquela época a gente tinha que trazer a câmera de São Paulo, com van. Nossa. Era R$1.000 cada rolo de filme, né, que dá para 4 minutos e meio. Nossa. E assim, não tinha, enfim, antigamente eles faziam filme assim, com rifa, ganhavam um cavalo para rifar. Para poder bancar o filme assim... muito barato, né? E depois surgiu daí, finalmente, a Lei de Incentivo à Cultura da cidade. Não sei se você conhece, que é o mecenato, que aborda todas as áreas, inclusive cinema, né? Daí começou-se a produzir filmes com dinheiro. Que ótimo. Hoje em dia, assim, você faz um curta, o limite é 170 mil, mas dá para fazer. Né? Então, o Palito, como o Palito estava já nessa área, começou a fazer e acabou me chamando para trabalhar com ele. E daí entrou na... daí entrei. Até eu tinha um colega meu, que não tinha nada a ver com isso, ele é biólogo e tal, mas a gente convivia muito, assim, né? Daí eu falei para ele, cara, fui chamado para trabalhar num filme dele. Ele falou, eu sabia. Eu não sabia, mas ele sabia. Ele porque, já sabia, verdade, já. Você vai se preparando para isso sem ter muita consciência. Eu nunca pensei assim, eu vou trabalhar com cinema, né? Parece que o mundo vai te puxando para isso, né? Você acaba se preparando de um jeito e daí, coincidiu. Como se fosse assim, levei sorte. Não. O Palito mesmo, ele tem um poema que fala isso, assim, tipo... Um poema escrito aos 40 anos, são 40 anos de poesia, né? Sim, porque tem toda a trajetória da vida dessa pessoa. Então, não é assim, só aquele momento do estudo ali, né? Então eu acho isso. E daí quando finalmente eu tive essa sorte incrível de começar a trabalhar, e a gente usava película, né? Usava câmera. Agora a película é aqui, né? O cara põe no celular. Exatamente, mas é outra coisa. Se quiser, a gente pode explicar em termos até científicos, né? Mas é outra coisa, sabe? Podemos se aprofundar aí depois. E assim, daí foi muita sorte. E daí eu já trabalhei em muitos filmes, só que também com a vantagem de estar meio velho já. Isso é uma vantagem e uma desvantagem, mas a vantagem é que eu entrei lá para aprender mesmo. Então, o primeiro filme que me chamaram, que um colega meu chamado Geraldo Pioli, ele fez um filme chamado Aldeia. Construiu uma aldeia de índios, é um filme que se passava em 1500 e pouco e tal. E daí com câmera boa, a câmera que a gente pegou era maravilhosa, assim, porque a câmera que a gente tinha alugado deu um problema, eles acabaram trazendo uma super câmera, né? Daí fez e como o Palito ia fazer o filme evoluiu a produção, o negócio.
Foi uma câmera muito legal. Daí, quando o fotógrafo ia trocar o chassi lá, eles usavam um saco preto para carregar o chassi da câmera, eu ia lá olhar, né? Sim. Daí o cara ia fazer alguma coisa, eu ia olhar. Eu sempre também comecei a fazer claquete, porque isso foi uma esperteza, porque o cara que bate a claquete, ele está sempre junto da cena. Então, assim, normalmente às vezes você vai fazer uma cena meio apertada e tal, sai aí, só fica o pessoal. E a claquete, para quem não entende, para que serve a claquete? A claquete, a gente que acha que é só para lá. Você sabe o que é aquela batida lá, né? Então, sim. assim, a gente sempre grava o som separado da imagem, né? Por uma questão que você tem que manipular muito o som, só usa, no cinema, só usa o que as pessoas falam. O som ambiente a gente vai criar tudo depois, né? Então, uma das funções da claquete é essa. A hora que você bate a claquete, a câmera está vendo que bateu e o som faz o claque. Daí depois você consegue sincronizar o som. Para poder sincronizar. E ali naquela claquete você escreve qual cena que é, qual tomada que é, a data, tudo. Então, isso ajuda muito, porque... E hoje tem até a questão da coloração, né? Que eles vão usar Tem. Tá tudo marcado. A claquete, às vezes, ele tem uma régua, assim. Mas, assim, é diferente no cinema que o fotógrafo tem que ser muito bom, né? Então, assim, ele faz um cálculo ali de que tipo de luz que é, a temperatura da luz, para usar um filtro. Porque às vezes ele vai fazer uma filmagem interna e tem que anexar dentro dessa cena, tem que quando a gente equilibrar, usava, por exemplo, a gente tinha que pegar o roteiro do filme inteirinho e saber quantas cenas e quanto tempo tinha de dentro e quanto tempo tinha para fora, porque você tem um filme diferente. Você tinha que encomendar as latas para dentro, que é tungstênio, para fora. Nossa. Então, tem diferença? Tem diferença, tem. Cara. Então, era todo um processo totalmente diferente, entendeu? Nossa, era bem mais trabalhoso, né? E a gente anotava sempre também na claquete ali as tomadas, que você sabe, a gente tem várias cenas, formam uma sequência, né? Sim. Só que essa cena a gente às vezes tem que fazer 10, 20 vezes. E você vai anotando cada uma delas, porque na hora de editar lá você não lembra por que você achou que não estava certo e tal. Então, essa é muito importante. Tem que ter essa, porque é igual a gente, quando a gente está gravando, a gente sempre anota lá, eu quero essa cena para... Nesse momento eu vou colocar uma outra imagem, só vai ser minha voz. Então, a gente sempre anota. Porque a gente usava um código visual, que era plano, sequência e tal. Hoje em dia se usa um time code, né? Que você anota o momento ali. Isso, porque daí mas eu acho que isso mais é muito fácil, importante, porque as pessoas estão desprezando isso, mesmo as que fazem filme, né? Que não é o... E assim, e outra coisa que a claquete faz é que ela cria um ponto focal. Então, a hora que você está ali, todo mundo está dirigido para aquilo, sabe? Entendi. Então, eu acho fascinante, assim, trabalhar com... E que são 30 pessoas que estão ali para fazer uma coisa, né? E ninguém imagina, né? O cara tá assistindo ali, acho que só aquilo ali tá pronto, acabou. Não imagina a quantidade de gente por assim, trás. Um filme... No mínimo umas 3.000 pessoas trabalham numa longa-metragem, direto e indiretamente. Nos bastidores, né? Dentro e fora. Dentro e fora. Cara, imagine. E a gente fica fascinado pelos caras que estão ali na frente. Cada né? cena são 1, 2 personagens, por trás tem mais de 30. Tem mais, bem mais. Por isso que é bom, às vezes, você ficar no final ali, ver os créditos ali, valorizar o pessoal. É uma meia hora ali. Assim, e normalmente quando você faz um filme desses aí, curta a gente tem um pouco menos, mas assim, a média mesmo é 1 minuto por dia de resultado, Bem, sim. Então você tem um filme de 90 minutos, normalmente é 90 dias de filmagem. E daí, a parte do cinema, você veio a estudar depois? Daí... Ou foi durante o processo ali, você foi eu aprendi muito desse jeito. Na prática mesmo? Na prática. Daí eu já era formado em educação artística, com licenciatura em música, mas hoje a Unespar abriu o curso de cinema. E daí eu já trabalhava na Cinemateca, eu já tinha registro profissional. Você já estava lá? Já tinha registro profissional de assim, direção, montagem, produção, já tinha tudo isso. Mas a hora que abriu o curso não deu para resistir, né? Eu fui lá, fiz vestibular e passei. Sim. Meus colegas também, era uma demanda reprimida, era tudo velhão lá, que já tinha outras faculdades. Mas a idade está na cabeça, né? Assim, E daí foi uma experiência interessante, não que eu tenha aprendido muito em termos técnicos, assim, mas a convivência, os diretores que vieram, que o curso estava meio maluco, então traziam uns diretores doidos, assim. Foi bem interessante, sabe? Acabei me formando também, né? Mas acho que a melhor escola é a prática mesmo, né? Você aprende a fazer cinema quando você faz um filme, sabe? Porque eu tive a chance de ver vários colegas, assim, de outras turmas que não tinham essa experiência, por exemplo. De produzir mesmo. Porque, assim, é uma coisa complicada. Tem uma história que eu posso contar para você que um professor me contou. Pode contar. O sujeito era Se ele permitir, né? Não tem. É uma história assim. Ele era produtor mesmo, mas ele contou a história. O sujeito ganhou um dinheirão lá e resolveu fazer um filme. E resolveu ser o diretor.
Então, no primeiro dia que ele chegou lá, no meio do set, que estava todo mundo parado ali, e chegou o cara da fotografia e falou para ele, onde eu ponho a câmera? Ele surtou. Começou a chorar, porque, sabe... O cara quer gravar, mas não sabe nem onde vai posicionar. Essa é uma pergunta fundamental, sabe? É a primeira coisa, né? É a primeira coisa. E daí você tem que ter muita segurança, né? E confiar porque a posição da câmera vai dar o tom, né? Tudo. Mas assim, não é só por isso, mas é que você tem que ter uma segurança. O cara deixa a câmera torta num ângulo holandês, que eles chamam, né? Pronto, já deu um desequilíbrio. Mas é assim que você tem que ter a confiança da equipe e confiar na equipe, né? Com certeza. Então, ir fazendo o que você aprende. Cara, que massa. E diz uma coisa, nesse processo todo, você produziu algum filme seu? Na lei de incentivo, quando podia, porque eu sou funcionário, agora eu julgo os projetos e acompanho os projetos, eu não posso nem... Você agora, por estar envolvido assim, você não funcionário pode? Não pode. Não. Pô, que sacanagem. Eu estou há tempo sem fazer coisas por conta disso, porque todo mundo faz pela lei, mas mesmo assim eu julgo os projetos, né? Então, pior ainda, né? É porque daí entra naquela, né? É como se fosse um conflito de interesse. Antigamente, na fundação, você podia ter um projeto sendo funcionário, né? Na época eu não estava envolvido com a lei de incentivo, mas agora não pode mais. Mas mesmo assim, eu produzi alguns filmes para o Palito, que eu fui o cara da grana, né? E dirigi o meu também. Daí eu quis fazer em película. E qual que é a sensação de ver um filme seu produzido? Eu tive algumas emoções com o cinema. O primeiro filme que eu trabalhei, que não era nem meu, assim, que eu vi na tela, foi muito emocionante, sabe? Imagino, deve ser... Cara, a sensação deve ser louca, né? É muito doido, assim. E ainda mais ter a ver a sensação das pessoas, de estar assistindo tudo. É muito legal. E sobre o que era esse filme? O filme que eu fiz com um colega meu, ele tinha 2 contos. Era um conto de um casal de palhaços, que ia fazer um show numa praça e acabava brigando de verdade. Só que o público achava que não era parte do espetáculo, né? Daí no final eles brigam. E a outra história era de uma mulher que está num bar assim, uma lanchonete, passa um cara com flores. Ela passa e o cara está com flores, né? E vai atrás dela e vai dando flores e começa a seduzir ela com essas flores, né? E ela se apaixona, acaba caindo no negócio. E no final do filme acabam se cruzando. A palhaça vai atravessar a rua, um carro quase atropela ela. Quando a moça vê um carro funerário e as flores eram de uma funerária que o cara dava pra ela. O nome do filme é Cortejo. É uma brincadeira de linguagem também, assim, porque a gente às vezes brinca, né? Porque a briga dos palhaços é no mesmo dia. Então eles chegam na praça para fazer o negócio, brigam e ela sai. E a história dele com a mulher é de semanas, porque ele vai seduzindo ela. Só que no final eles se encontram de novo. Ninguém percebe isso. Tem todo um contexto, né? Depois. Ninguém percebe. E esses eram longas ou curtas? Não, curta. Curta? Quanto tempo assim tinha? 15 minutos, que é normalmente um curta, né? É, oficialmente 15 minutos. E para produzir um curta, assim, o pessoal, 15 minutos é rapidinho. Não, para produzir é complicado. E, assim, em termos de filmagem, se você correr mesmo, 3 a 4 dias você faz. Mas daí tem que estar tudo bem azeitado, organizado, assim, com as locações, porque, por exemplo, esse filme que eu tive... o tempo tem que ajudar ainda, né? É verdade. Por isso que tem plano A e plano B, mas isso aconteceu nesse filme. O nosso fotógrafo ali era um cara que eu conheci trabalhando com uma outra pessoa lá, ele é fotógrafo lá de São Paulo, velhão, assim. Ele fez filme do Mazzaropi, ele fez filme dos Trapalhões, câmera, da Boca do Lixo lá. Ele veio para cá para saber onde eram as locações e trouxe uma câmera fotográfica, analógica, para fotografar e ter... Daí ele falou, mas eles estão liquidando tinta na cidade de uma cor só. Daí eu fui ver todas as locações, não tinha percebido, era tudo meio amarelo. Então daí a gente tinha uma casa lá em Piraquara, que tem uma cena interna, né? E como a parede estava amarela também, daí a gente resolveu, falou, pintamos, não tem problema. Então é o tempo de pintar, né? Isso a gente já pensou antes, sabe? E daí na hora de fazer fica mais fácil, né? E mesmo na hora que a gente foi fazer as cenas que eu queria fazer num bosque, já tinha pensado que ia ser no bosque, os encontros. Daí o fotógrafo que... Já tá na mente, né? Já tá na mente. Ele chegou para mim e falou assim, olha, se eu faço, não tem um problema. Tem fotógrafo que não faz, porque vai ficar feio, daí ele diz que a imagem dele vai ficar prejudicada. Mas ele não, ele falou, não, se quiser eu faço. Mas eu só vou dizer para você, não vai ter muito contraste, não vai ter muita profundidade, não tem muita luz entrando. Entendi. A gente mudou na hora e fez na cidade mesmo, sabe? Porque daí como teve esse feedback, né? Exatamente, do mas foi na hora, né? Com 30 pessoas esperando. Imagina daí mudar toda essa galera para outro lado. Se você está tranquilo e tem experiência, você faz tranquilo, entendeu?
Então, isso que é importante. Tem que ter toda a questão do preparo antes, né? Igual você falou. Sem esse preparo, sem um roteiro bem organizado. Principalmente quando você faz com película, porque quando você liga a câmera, aquele barulhinho que ela faz, sabe? Aquilo é dinheiro sendo disparado. O barulho é o sifãozinho saindo. É as moedas, né? Então, a gente tem que pensar muito bem. Então, daí você ensaia muito. Você tenta fazer no máximo 2 ou 3 cada cena, 2 por 1 ou 3 por 1, porque senão você... Não chegou, gravou, né? Tem que dar uma ensaiada antes. Porque você está gastando muito, né? Cada 4 minutos e meio você gasta R$1.000 com o filme, você vai gastar mais R$1.000 para revelar isso aí. Entendeu? E fora para depois a edição, cortar isso. Cortar tudo isso. Cara. E é manual, né? A gente fazia manual. Eu tinha uma moviola em casa também, por uma sorte nossa lá. Daí conseguia fazer um grande montador aqui foi montar uma coisa no computador que a gente tinha comprado lá, e o computador não funcionou, ele perguntou, querem a minha moviola? Sim? Ele mandou para nós lá de São Paulo. A moviola montou todos os filmes do Hector Babenco. Que ótimo. Sabe? Era assim, histórica. E para quem não sabe, o que é uma moviola? É quando você... Tá bom. A gente entra nos pormenores agora, os técnicos. Né? Quando porque o pessoal, a parte de edição de vídeo, hoje em dia, os caras usam aplicativo ali e tal. A moviola é mais ou menos isso, né? Assim, a interface de uma edição, ela copia o esquema da moviola, né? Mas a moviola, vamos supor, a minha lá que eu tinha em casa era mais ou menos um pouco menor que essa mesa aqui. Um pouco menor. E é bem levinha, né? Bem levinha. Daí a gente enganou nossos amigos para conhecer lá. Venham conhecer, venham ver um pedaço de um filme aqui. Daí eles chegaram lá, a moviola estava na frente. Agora vocês ajudam a levar lá para frente. Coitados. Isso. Daí assim, você filma com a câmera, daí você vai obter lá, vamos supor, 15 rolos de filme, né, de 4 minutos e meio. Você manda esses 15 rolos para o laboratório, eles revelam esses 15 rolos com claquete, cena que deu errado, tudo, e mandam um copião, que são esses 15 rolos copiados num positivo sem som. Daí a gente vai lá na moviola, pega todas essas cenas lá, separa, né, olhando a claquete, pega um som magnético que foi gravado para a gente ter uma noção só, e daí pega a claquete, bota ali, vê na imagem a claquete batendo, bota o som, vai sincando, daí a gente vai tirando as claquetes, tirando as cenas erradas. É uma delícia, né? Daí você fica assim com filme no chão até o joelho quase, porque a maioria vai pro lixo. Imagina a edição disso. É muito gostoso. Daí você pega... o tempo, né? Demora um pouco, mas é bem bom, é a melhor coisa. Daí quando você tem esse rolinho com as imagens que você vai usar mesmo, você manda pro laboratório. Lá o laboratório tem uma sala assim com pressão negativa para não entrar pó. Tem que ser preparada a sala, né? Para não entrar pó. Senão você acaba perdendo todo o trabalho. Exatamente. As pessoas trabalham com touca, como se fosse um laboratório. Luva também, para poder manusear, né? E daí eles cortam o negativo do filme exatamente do jeito que você montou ali, porque tem uns códigos na beira do filme ali. É uns pontinhos, né? Que tem... é código de barra, daí tem uma numeração, daí tem tudo ali. Tanto que em cinema antigamente dava até para ver, né? Assim, você via embaixo, assim, um pontinho, porque emendou um rolo. Isso é outra coisa, Porque o projecionista antigamente usava 2 projetores. Daí ficava, né? Você vê Ele fazia uns furos, às vezes até com cigarro, para quando piscava lá, ele trocava o projetor. Assim. Mas isso já é na cópia, né? Já é na hora que ele está fazendo lá no cinema já, né? Já é a cópia. Daí, assim, eles pegam esse negócio colado que você fez... A gente faz uma parte do som em laboratório e daí faz um filme também só com som, e daí vai para o laboratório e eles fazem a cópia. Daí coloca tudo num filme só. E filme mesmo, né? Filme mesmo, Não tinha nada digital. Não. O cinema, daí assim, eu sou muito grato, por isso que eu consegui trabalhar com o analógico. E o digital foi começando a tomar conta, né? Então, a primeira coisa que virou digital no cinema foi o som. Antigamente usavam uns gravadores chamados Nagra, assim, que era muito bom. Ele tinha um cristal dentro que sincronizava com a câmera, né? Porque a câmera, quando se liga, ela demora um microsegundo para começar. E ele tem um cristal que conseguia seguir o ritmo da câmera, né? Que ótimo. E é uma tecnologia maravilhosa. Daí parou de usar isso, começaram a usar o digital. Digital. Daí o laboratório fazia a parte toda digital de som. Daí o resto do processo era diferente. Depois passou-se a fazer a edição em eletrônico, né, em computador. Daí você passava para o filme, né? Depois você fazia uma tabela com essa numeração que era do copião e depois ia para o laboratório. Porque os cinemas ainda estavam com... Isso foi a última fase. O cinema foi depois só, então? Que foi a edição depois daí passou a ter captação em digital, né? Mesmo assim você ia para o laboratório e passava para a película. Para poder transmitir para poder passar no cinema. Só que assim, são milhares de cinemas, né? No Brasil, poucos milhares, mas são milhares no Brasil e no mundo inteiro. E é muito caro um projetor digital.
Então, por isso que o processo demorou tanto para digitalizar. Né? Acharam melhor manter o Foi analógico. assim, com o tempo, sim. Daí os laboratórios e os estúdios acharam também por bem ajudar essa transformação, porque você não precisa mandar um filme de 30 quilos. Eu fui no laboratório lá, uma vez fazendo 300 cópias do Homem-Aranha. Imagina, 300 cópias, depois daquilo é destruído, né? E daí imagine para distribuir isso aí, né? É, exatamente. Daí, assim, a logística não... Daí fizeram programas de financiamento e tal, e os cinemas começaram a digitalizar. Deixar digital. É. Que agora o que é? É um CD agora? Como é que não, funciona? vem por satélite. Ah, não é nem físico? Não. Vem, tipo, tira da nuvem lá. Exatamente. Cara, eu achava que mandavam, tipo, um CD ou um pendrive. Assim, na Cinemateca a gente usa de tudo. A gente usa pendrive, usa disquete para passar filme e tal. Mas não, os cinemas hoje em dia não. Caraca. É assim, é um problema para preservação, né? Porque os filmes vêm encriptados, né? Uhum. E eles têm exatamente... Vai ficar uma semana no cinema, eles têm duração de uma semana. Depois ele trava. É tipo Missão Impossível. Vai autodestruir. Exatamente, se autodestrói, é verdade. Ele apaga mesmo. Ele não reproduz mais, né? Caraca. E assim, e alguns cinemas aqui, que eu sei, eles já não tem nem projecionista, mas a projeção é mandada... Já é automático. Já vem lá de São Paulo, os caras disparam, se o projetor tiver algum problema, ele avisa. Ou eles consertam online, ou vai um técnico lá para mexer. O cara é a profissão que já foi extinta. Assim, só tem um cinema com projeção de película em Curitiba agora, né? Ali na Cinemateca. É a Cinemateca. Cinemateca, né? E agora o Guarani vai mudar, a gente vai botar um projetor lá. Eu vou tirar o projetor de lá também, o analógico. Que legal. E ali na Cinemateca, o que tem de interessante que está passando ali agora? Agora, assim, a gente está com uma programação bastante local, né? A gente está lançando bastante filme daqui, de Curitiba. Tem muita gente que faz cineclube também, a gente tem bastante lá. Nós estamos passando alguns clássicos do cinema também. Isso eu vi, esse dia que estavam falando. E a gente tem sessão praticamente todo dia, né? E atende muita escola também. Escola, você chegou a ir lá com o colégio? Não foi acho lá que não, né? foi. Vocês vão ter que ir lá, então. Vão ter que já fala para o pessoal lá. Já cobra lá. Ó, tem que ir lá na Cinemateca para conhecer. Vale a pena. E como que você acha que vai ser assim, o futuro do cinema com o mundo digital? Isso é uma questão. O cinema mudou muito. Como vocês têm essa ênfase na educação, não sei o quê. Eu não vou exagerar, né? Mas assim, quando você fala de religião, você fala em religar-se, né? Então as pessoas se reúnem em algum lugar para fazer um culto, para fazer, né, uma coisa. O cinema ele tem um componente desse porque ele trabalha muito com a emoção, né? E você entra numa sala de cinema escura, você pode estar com alguém ou pode estar sozinho, mas está com outras pessoas lá que estão dividindo a mesma emoção, né? Então é bem diferente de você assistir um filme no celular ou você acessar... Em casa, né? Eu tenho a experiência própria, porque quando eu não vejo mais... Casa de ferreiro, né? Eu via filme, 4, 5 por semana no cinema. Agora eu não vou mais, que trabalho com isso. Né? Mas assim, você vê que a experiência mudou muito, né? Sim, tá demais, né? E eu acho que o cinema também tá ficando muito caro, né, para as pessoas ficou caro, agora virou uma coisa tipo um espetáculo de teatro, uma coisa assim... O cinema mudou nesse sentido, então eu tenho que admitir essa mudança e a Cinemateca tem essa consciência. Que você tem que gerar valor para o filme, entendeu? Sim. Então, quando a gente passa um filme na Cinemateca, as pessoas estão lá e, às vezes, os cineclubes discutem o filme depois. Né? Ou são filmes que a gente passa lá que a pessoa nunca viu, às vezes não sabe nem que existe. Porque não tem um algoritmo que está dizendo, você vai gostar desse filme aqui, já que você viu esse. Vai ver uma coisa totalmente diferente, sabe? Tipo, às vezes ele nem, igual você falou, ele não sabe que existe porque... Não tem. Pode estar disponível, mas não assim, então... Eu acho que é uma experiência muito legal ainda você ir no cinema. Né? E tem outras coisas também, por exemplo, como as pessoas que produzem, quando a gente vai montar um filme, você falou mesmo que demora muito, né? Eu tenho certeza, na Moviola, eu via cada fotograma, são 24 por segundo, né? Cara, isso a gente conta todo... vamos cortar aqui, não, vamos cortar um fotograma para cá. Olha, ele tá piscando, vamos... E daí você pensa no ritmo também, tá dizendo, essa cena também é assim, cara, vamos dar uma relaxada, porque tava muito, né? A comédia usa muito isso, eles não... Os caras fazem assim, eles fazem uma cópia, botam lá, o pessoal tá rindo, né? Se tem um corte enquanto eles estão rindo, não, vamos aumentar aqui, esperar eles pararem de rir para botar outra piada. Tem todo esse ritmo. Só que hoje em dia não, hoje em dia o cara tá na Netflix lá, acelera.
para ir no banheiro. Então todo esse ritmo que você deu pro negócio já perdeu, não faz muito sentido ali. Então já é outra coisa, né? Bem então isso. Essa coisa a gente vai ter que pensar. Porque, cara, e tava diferente pra caramba, né? Igual hoje em dia sai na Netflix uma série, o cara assiste a série inteira. Exatamente. E antes ele tinha que esperar uma semana, um mês pra poder ver depois. Ou você ficava passando na porta do cinema e tinha lá o cartaz, né, do filme que ia passar. Nossa, vai passar esse filme aqui. Daí ficava 3 meses e não passava. E fora que quando chegar... eu tenho que assistir no cinema, porque se eu perder no cinema... vai ficar 1 ano, 2 anos. Um ano até chegar em casa. VHS. Vou ter que ir na locadora, né? Porque o Davi não conhece, ele deu sorte. Tem que ir na locadora, mas ficar escolhendo. Mas era um prazer. Chegava lá e não tinha o filme que você queria. Tá alugado. Tá alugado, tem que ficar esperando. Tem essas vantagens, né? Claro, porque daí o cinema já saiu, já tá ali no Extreme. Mas eu até estava falando com, acho que foi com o Davi, não sei se foi com o Davi ou foi com a minha esposa em casa, que a gente estava vendo que acho que o cinema também está perdendo um pouco a força por conta dos Extreme, né? Porque o filme saiu hoje, daqui uma semana já está disponível. Daí o cara fala, por que eu vou no cinema? O cinema sim virou talvez um passatempo, no sentido que, vamos no cinema, daí chega lá e escolhe o filme na hora. Obviamente, os cinemas hoje em dia, o dinheiro deles vem da pipoca, a maior parte do dinheiro. É pipoqueiro, eles não são cinema, não, né? O cinema é brinde, né? O filme é brinde para comer a pipoca ali. Então, e daí já a janela é muito curta, né? Então, assim, eu acredito que tem gente que gosta de ver filme de cinema, tela grande e tal, né? Mas ele mudou bastante. Mas ainda tem força, ainda existe, ainda... Agora, mesmo semana que vem, eu vou num festival lá em Ouro Preto, que movimenta a cidade, são filmes restaurados, antigos. Assim. Fala mais sobre isso. Sim, posso falar. Posso falar um pouco da preservação também do cinema. O que é lá, esse evento que você vai lá? Esse é o 19º ano já, que é o Cineop. Que legal. Que é uma mostra de cinema que envolve uma parte de educação. Interessante. Você tem que acompanhar, cara, porque assim, são reuniões uma semana inteira de educação. Tem a parte de história, que daí esse ano vai ser dedicado à animação, e tem a parte da preservação, que é a nossa lá. E daí, nesses 15 anos, a gente já criou uma associação, sempre está discutindo as questões de preservação, porque isso é outro problema também. Que eu vou falar um pouco da Cinemateca, então. Manda lá. O que caracteriza uma Cinemateca? É um tripé, né? Assim, a nossa Cinemateca é a terceira do Brasil, Cinemateca. A primeira é de São Paulo, que tem 70 anos. A do Rio, que tem 60, e a nossa vai fazer 50 no que vem. E tem algumas outras que vieram depois agora. Então. Muitos outros acervos, mas Cinemateca especificamente. Né? É um tripé. Então a gente cuida dos filmes, preserva os filmes. Né? Por que preservar? Por exemplo, a gente teve um cineasta aqui em Curitiba chamado Aníbal Requião, da década de 10, por aí. Ele fez 300 filmes. Chegada do primeiro carro em Curitiba. Nossa, fez um monte de coisa doida, assim. E daí, em 1956, teve um incêndio na Cinemateca Brasileira, que era nitrato, que é um tipo de filme que faziam até a década de 50, que gera oxigênio na queima, então ele não apaga. Nossa. Sobraram 3 filmes dos 300, que estão lá na Cinemateca. Que dó, cara. Daí tem um outro cineasta um pouco mais recente, que é o Groff, ele também perdeu o filme lá. Então, o que a gente tem, os filmes que sobraram dele estão lá na Cinemateca. Então, a preservação é fundamental, né? Sim, a história, né? Exatamente. Imagine, perder 300 filmes mostrando coisas assim. O registro que a gente podia estar tendo. Assim, do Requião sobrou, do Groff sobrou, por exemplo, o Zé Peninha em Curitiba, passando ali em cima da catedral. A gente tem essa imagem. Que legal. Né? Então, isso é importante, porque o futuro, né? Do cinema silencioso, a gente já perdeu 86% do mundo inteiro. Isso é normal. Né? Acontece, assim, várias questões, não é... Daí a segunda perna disso aqui é saber o que tem, é pesquisar. Não adianta a gente ter o filme lá numa lata e não saber o que é, né? Então, é como se não existisse. Né? Eu tenho aqui um rolo aqui. É como se não existisse. Então, a gente se preocupa em pesquisar também. E a terceira parte disso é permitir que as pessoas vejam, que é a nossa sala de cinema, né? Que é a difusão. Uma coisa não funciona sem outra, né? Porque se a gente pegar um filme e colocar em acesso direto, a gente destrói o filme. Daí você vai ver, que vai estar na sala, mas a próxima geração não. Então a gente trabalha assim. E a transmissão é feita com o rolo original? A gente, quando pode digitalizar, a gente digitaliza porque daí você não afeta o material, né? Daí você pode transmitir. Mas quando a gente tem alguns filmes lá que não são de preservação, que são filmes estrangeiros, quando comprados e tal, a gente passa em película. E daí lota, porque é diferente. É diferente? É diferente. Mas o que é diferente? A experiência do som, da imagem? É que assim, quando você vê um fotograma, que ele tem
fotograma 35mm, eu ia trazer, desculpa. Não, imagina, fica para a próxima. É 35mm ali. E o que é isso aí? É uma camada de plástico, né? Depende, pode ser acetato, poliéster. Uma camada de gelatina animal em cima e os grãos que geram a imagem, né? Os de cor. Só que eles estão aleatoriamente jogados ali. Eles não estão ordenados como se fosse da câmera. Que é os pixels são alinhados. Tá tudo certinho. Ali não tem pixel, então a imagem é orgânica, né? E também o cinema é uma tecnologia tão genial que ele não funciona se você não funcionar, no sentido de que você forma uma imagem dentro de você, não lá. Então, assim, durante 24 vezes por segundo, a gente projeta uma imagem parada, né? Daí o obturador fecha, a imagem anda, para, abre, fecha, e vai fazendo isso 24 vezes por segundo. Cara. E daí o que acontece? A gente tem aquele fenômeno da retenção retiniana, né? Que você vê a luz depois que... Você mantém um pouco a imagem que você está vendo quando apaga. Então isso permite que você não veja o escuro de um fotograma de um outro. De uma passagem para outra. Mas não é só isso, porque dentro do nosso cérebro existe um fenômeno chamado Phi, que ele intui. Tem uma coisa aqui e ela está aqui, é porque ela andou isso. Então o teu cérebro liga isso aqui como se estivesse andando. Ele faz a animação. Ele faz a animação. Então, cara, assim, louco, a gente faz parte da máquina, né? Eu acho muito legal isso. Olha, explicando dessa maneira, acho que dá um outro prazer pro cara ir no cinema. É um prazer, exatamente. Assim, ele é muito mais profundo do que a gente imagina. Acho que isso é uma maneira do cara vender o filme, né? Podia assim, claro. explicar dessa. Você paga o ingresso, mas parte é teu, porque no verdade você está ajudando, né? Vender a experiência, não o filme, né? Existe uma... eu esqueci o nome é fenômeno Phi, tem na internet, você vê, tem uma bolinha que eles põem, 2 bolinhas, ela acende assim e vai acendendo. A partir do momento que ele chega numa velocidade acima de 18 quadros por segundo, que era a velocidade de cinema silencioso, né? Você vê ela fazendo isso, pulando. Mas ela não está fazendo isso, é o teu cérebro que está dizendo que ela está fazendo. A gente está se enganando ali. Ela, para chegar aqui, ela tem que estar aqui, né? Porque a gente vai por associação, né? Exatamente. Eu acho muito bonito isso, sabe? Cara, que louco, cara. E assim, tanto a Cinemateca Brasileira também, eu admiro muito eles, assim, depois se aposentaram, fechou, teve problema com esses governos anteriores, agora retomando e tal. Mas eles eram muito geniais, né? Então, assim, esse incêndio aconteceu porque era nitrato. Nitrato é a base plástica do filme que pega fogo e gera oxigênio na queima. Daí não tinha o que fazer, né? A gente tem nitrato lá na Cinemateca, guardado numa sala separada e tal. E acontece que é o seguinte, a imagem é diferente. Porque os grãos de prata do nitrato são muito mais... quando vem a luz, eles dão uma estourada, assim. E o preto é muito bom. E eles não conseguem reproduzir isso. Tipo, dá um contraste quando diferente. Quando você vê o nitrato, ele tem mais contraste e a pele é aveludada, assim. Olha só. Né? E eles não conseguem reproduzir isso com acetato e poliéster. A Cinemateca Brasileira inventou uma tecnologia lá que eles passavam o filme sem velar na máquina reveladora. Isso estourava um pouco o grão e depois eles revelavam e conseguiam esse efeito no filme preto e branco. Então, existem camadas e mais camadas que a gente pode falar... Coisa que digital não tem como fazer. Digital agora, hoje em dia, é inteligência artificial, né? E assim, por exemplo, eu já vi isso, mas há muitos anos, até num festival desses, o cara mostrando uma cena fora de foco, eles conseguem fazer ela virar... Ficar focalizado por conta das IAs. E daí agora teve um colega que foi professor, foi colega, enfim, cineasta lá, ele estava falando de um programa que não é muito caro, que transforma um filme de má qualidade de imagem em 4K. Caraca. Isso eu achava impossível, porque você não consegue melhorar a qualidade de uma imagem, né? Se você filma em VHS, transformar em... já Mas agora a inteligência artificial está fazendo. Imagina, ele deve colocar camada, subcamada para ir preenchendo. E da inteligência artificial, acho que vai preenchendo os espaços. Provavelmente, né? Porque o digital já é diferente, né? O digital ele já trabalha, não é... O cinema tem essa coisa, quando você... Eu estou falando dessa coisa da película, né? Porque, assim, você imprimiu com a tua luz a imagem que eu estou vendo, né? Agora, o digital já é diferente, né? Uma câmera dessa, ela usa um codec diferente. Então, ela está filmando vocês dois aqui. Você está falando, mas ele está parado. Então, a câmera diz assim, eu não vou precisar ficar registrando isso. Só vou registrar a hora que ele se mexer. Então, repita. Então, não é a mesma coisa, entendeu? Entendi. É uma criação em cima de uma... Não é? E tem a questão que hoje em dia cada sala de cinema tem uma maneira de projetar o filme, a coloração. Daí você vai na televisão, cada TV tem uma configuração isso com a diferente. TV é muito sim. Agora, o cinema se preocupou com isso, eles criaram um padrão. Tem um padrão? DCP,
de digital cinema protocol, que é no mínimo 2K. Hollywood fez questão disso, entendeu? Mas isso todos os cinemas são... Os cinemas comerciais, sim, porque todos os filmes daí vêm desse jeito. Eles têm que seguir essa... Tem que seguir esse procedimento. Que é daí, assim, a Cinemateca não tem ainda o projetor, mas está comprando. A gente vai instalar no Guarani. Só que para instalar o projetor lá, a gente vai gastar 600 mil. Nossa, não é... Que é o projetor DCP, né? Que daí vai ter ali na Cinemateca. Na Cinemateca vai ter também. Só que a gente vai manter a nossa projeção em película, em 16, que é aquela mais estreita, em 8, que é pequenininho. Eu acho que em casa, acho que é Super 8 que tem em casa. Vocês têm Super 8? É, a gente tem lá. Vocês fizeram alguma coisa em Super 8? Acho que do meu sogro, acho que eles filmaram eles. Então eu vou dizer para você, deposite na Cinemateca. A gente vai cuidar para você. Se vai estar lá você. Tem filmagem de viagem deles. Mas isso é legal, assim, porque... E a gente tem uns filmes lá, tem aquela... Esqueci o nome do filme. Se minha esposa estiver aqui, ela coloca aqui no chat aqui. Eu não lembro o nome do filme. É um filme da Disney. Em Super 8? Em Super 8. Ah, sim, Tanto que quando ele era menorzinho, a gente até montou um cineminha lá, a gente colocou. Só aquele barulhinho. Nossa, A gente tem esse projetor na Cinemateca, mas assim... o que eu digo para você, o que é legal é guardar lá na Cinemateca, porque a gente tem esse depósito legal lá. O filme vai estar numa sala climatizada, preservado, e os direitos teus, ninguém vai ficar mexendo, ninguém vai usar sem você autorizar, né? Então, isso é uma coisa que eu não sei nem se ele assiste alguma coisa, porque uma colega minha até me passou esses dias lá, eu tenho uns rolos da família dela lá no Rio de Janeiro e tal. Ela nunca viu. Eles nunca viram. Daí eu peguei e falei, não, me dá aqui, deposita na Cinemateca, eu vou fazer um negócio. E a gente até ensinou para ela. A gente chegou a ver, tanto que a gente testou, daí estava queimada uma lâmpada, daí a gente foi lá, conseguiu comprar a lâmpada, trocou, funcionou, a gente ficou, nossa. Muito legal. Daí a gente virou Netflix em casa, ficou maratonando aquilo, porque é muito legal. A imagem é bem diferente, né? Mas o que eu acho gostoso é aquele sonzinho mesmo, o barulhinho Então, mas até hoje estão fazendo muito filme Super 8 aqui. Ainda estão fazendo? Estão fazendo. Tem até o Festival de 8 em Curitiba, você podia conversar. Só que eles fazem assim, eles fazem uma seleção, né? De algumas pessoas, eles dão um curso de câmera e dão um rolinho para a pessoa. A pessoa empresta a câmera, a pessoa vai lá e ela faz o filme. Só que ela faz o filme assim, corte na câmera, né? Então, por exemplo, vocês estão conversando, eu faço você falar primeiro, depois eu corto, faço ele sem corte e sem montagem. Entrego o cartucho para eles, revelam e no dia da mostra lá eles projetam. E você tem anotado, você pode fazer a musiquinha, pode fazer o som. Assim, é muito legal. Cara, isso eu não sabia, isso é um incentivo bacana. É uma maneira até igual que a gente estava até comentando, tipo, como que a gente pode trazer o cinema para a educação, como que a gente pode levar isso aí. A Cinemateca fez isso uma vez, na década de 80, conseguiu vários filmadores Super 8, e daí foi nas escolas e fez cinema de animação nas escolas, quadro a quadro. Isso é um projeto muito bacana. A gente tem milhares centenas, não milhares, mas centenas de rolinhos de animação feita em escola. Às vezes num projeto desse você descobre um futuro diretor aí. Sim, claro. É só o fato de você poder entender a tecnologia, mexer com ela, é muito bom. E esses filmes que são transmitidos ali na Cinemateca, é de que maneira? É cobrado o ingresso? É gratuito? A gente não está cobrando ingresso. É gratuito? Não, é gratuito. Então o pessoal vai lá ver a programação, mas daí tem que marcar também, né? Porque se não lota lá e... Não, chega a lotar, mas assim, quando a gente passa alguma coisa, lota, mas a gente sempre dá um jeitinho, né? Puxa um banquinho para cá. Puxa um banquinho para cá. A capacidade lá é de quantas pessoas? A gente está com 100 lugares. 100 lugares. 100 lugares. Mas, assim, não é nada. A gente teve... O número da Cinemateca lá é Rua Carlos Cavalcante, 1174, né? Mês passado nós tivemos 1.174 pessoas de público. Que legal. Bateu. Basta um bom público, né? Pô, claro. Incluindo, assim, escolas e tudo. Às vezes lota. E quando o filme é curto, que tem lançamento lá, de curta local, às vezes o curtinha tem 12 minutos, lota o cinema, a gente deixa o pessoal lá tomando um vinhozinho lá e tal, daí o pessoal sai entre os outros e faz várias sessões. Vai fazendo um rodízio com o pessoal. A gente sempre dá um jeitinho, né? Alguma pergunta aí, Davi? Você que é o cara das perguntas? Tem algum cineasta, assim, que você se inspira bastante, assim? Olha, a gente admira muito, né? E daí, quando você fica meio assim, e daí você fica pensando, na minha incompetência, eu não vou nem tentar copiar o cara, porque é um desrespeito à memória do sujeito, né? Mas eu gosto muito do Fellini. Um cara que eu gosto, que eu imagino que eu copio é o Hitchcock, porque o Hitchcock é maluco, né? Cara, os filmes dele... É assim, eu gosto disso, o planejamento que ele tinha. Então, no cinema é assim, se você planeja, você consegue fazer com qualquer coisa atue, né?
Se não, assim, por exemplo, se você tem um ator ruim, você consegue fazer ele atuar bem na montagem, no corte, no enquadramento. Você pode estragar um ator bom, ao mesmo tempo, e às vezes você pode fazer o ator trabalhar num filme que ele nem sabe o que está fazendo. Você pega a câmera, o Hitchcock era assim, pega a câmera, olhe para lá, agora olhe para cá, agora olhe para cima, tá bom, cortou, bota ali um pássaro ali e tal. Pronto, fez assim. Então, assim, ele é muito interessante para você entender o trabalho, e ele era muito meticuloso, né? Sim, porque... E daí tem um livro também que chama Hitchcock e Truffaut Entrevistas. O François Truffaut, que é um cineasta francês, a Nouvelle Vague, entrevistou o Hitchcock. E o Hitchcock contou tudo para ele. E esse livro tem tudo para aprender cinema. É uma aula de cinema, assim. Que são dois grandes cineastas conversando. E o outro era muito curioso sobre técnica, né? E o Hitchcock explica tudo. Cara, imagina o bate-papo desses dois, né? Esse livro é um livro de referência, assim, básico. Então é um livro de cabeceira. Livro de cabeceira para quem quer aprender. Quem quer aprender. Quem quer aprender. Tanto que você acabou até me respondendo o que eu ia perguntar. O que você diria para um jovem agora que está querendo entrar no cinema, assim, começa por esse livro. Começa vendo filme, né? Claro. De preferência, filme na Cinemateca ou em algum cinema assim. Porque na Cinemateca você ainda acaba encontrando outro maluco lá, daí o outro cara, mas eu também quero fazer, então vamos fazer junto, entendeu? A Cinemateca era isso. A Cinemateca nossa se caracterizou pelos cursos práticos de cinema, né? Eu fiz um curso prático lá, com um cineasta maldito brasileiro, que é o Oswaldo Candeias, que é muito famoso, assim, Ele vinha para cá dar aula direto. Eu fiz um curso, a primeira vez que eu tive contato com câmera, com filme, foi com esse curso na Cinemateca, né? Então, dentro da Cinemateca, ainda tem esses cursos? Nós temos nossos cursos lá. Até eu estou montando um agora, assim. E aberto ao público? Né? É aberto, só que a gente tem um problema, né? A gente tem uma sala de cursos lá, a gente tem equipamento muito bom. A gente tem câmera Blackmagic, tem computadores Blackmagic, tem kit de luz da ARRI, tem tudo lá. Cara. Só que, assim, a gente abria inscrição. O nosso curso era, pense bem, um curso de 3 meses, com aula sábado e domingo o dia inteiro, de manhã e de tarde. Para mim era muito bom, né? Porque eu tinha que trabalhar de segunda a domingo. Eu não sabia mais que era fim de semana, né? Eu, Geraldo e Palito, nós três mais que ficavam. E quando você tá no que você gosta... Não, era bom, sim, mas é puxado. Só que a gente começou a abrir inscrição, era por ordem de chegada. Daí o que aconteceu? No segundo curso o pessoal começou a dormir na porta. Nossa... Né? E às vezes, gente com barraca lá dormia já. Na porta e às vezes tinha um maluco que tava no bar, vai ter um curso de cinema, eu vou junto. Daí os 4 lá acabavam entrando, né? Gente. E a gente daí resolveu abrir assim com pedir uma taxa. Não é taxa, a gente fazia um questionário. Entendi. Mas não era um questionário de que você sabe de cinema, era mais assim, qual que é o último filme que você viu, né? Para dar uma filtrada por que você quer fazer esse curso? Você tem experiência já? Você, né? Porque, assim, muita experiência não interessa. Vaga também, né? Muita experiência não interessava. Pouca experiência, assim, daí tinha gente que era muito interessada. Então, dali a gente conseguia ver mais ou menos quem era mais legal, assim, que tinha uma vontade, né? Não era nem por capacidade de conhecimento, né? E daí 600 pessoas, cara. A gente pegava 30. Cara, é muita gente. Só que a gente sabe escolher bem, porque dessas 30, as 30 iam até o final do curso. É isso que é bom, porque não adianta você encher uma sala e depois, né? Não adianta. Só que assim, o nosso curso aí tinha a parte teórica, direção, montagem, já começava a fazer o roteiro e a gente já fazia o filme e lançava lá. Lançava no cinema, passou na TV educativa, todos os filmes. E eram os filmes que eu, modéstia à parte, bons, assim. O Queira não tá lançando um monte de cineastas novos aí, né? E assim, do pessoal que fazia os nossos cursos, sempre... Alguns para aprender alguma coisa, teoria e tal. Agora, muitos se profissionalizaram, então aí, fazendo filme. Que massa, cara. Foi bem legal, assim. É uma experiência muito legal. Pô, e esse é um eu nunca vi, pelo menos, não sei se é divulgado tanto. A gente, o nosso curso ele era meio, um a cada 6 meses, às vezes um por ano, né? Agora a gente está um pouco, eu parei um pouco porque... os dois se aposentaram, eu estou sozinho, a gente está reformando a Cinemateca lá agora, está trocando telhado, trocando piso e tal. Então eu estou preparando para ver como é que eu vou fazer agora. Talvez eu faça... A gente fez um Haka Clima lá, que umas pessoas que fizeram alguns filmes sobre ecologia, sobre clima. E esses foram selecionados para fazer o curso. Então tem 6 já. E agora eu vou pegar... Estou pensando em pegar professores da rede pública dessa vez. Isso é interessante. Que daí, assim... Porque se for abrir, tem que abrir para todo mundo e daí vira esse caos, né? Que não sei se eu vou ter perna para...
E para dar conta, né? Daí com o professor é legal porque ele transmite, né? Uhum. É porque daí o conhecimento que ele adquirir lá, ele passa para frente. Né? E assim, não é só saber fazer o filme, mas é também saber interpretar a imagem, né? E isso é muito importante para o professor. Sim. E agora tem a lei que obriga, né, você a passar filme em sala de aula. Isso, né? Tem tudo isso agora também. Então é muito importante que os professores estejam preparados para encarar isso, né? Porque você tem que saber analisar a imagem, né? Porque senão te engana fácil. E o que você pode me dizer dessa evolução do cinema nacional? Assim, o nosso cinema, ele passou... É um cinema de fases, né? Tem fase boa, fase não assim, tão boa. Teve uma fase de muita bilheteria, né? Uhum. Que foi a época a época lá que era Dona Flores, Seus Dois Maridos, Dama da Lotação. Lotava mesmo, né? Daí tinha o cinema novo, que era aquela coisa de respeito internacional, né? As chanchadas, que era uma coisa muito legal também. E assim, essas fases vão desaparecendo e aparecendo outras coisas, né? Daí teve a crise no tempo do Collor, né? Que foi depois teve aquela, eles chamam de retomada. Retomada do cinema ali. Do cinema, depois agora teve uma queda de novo no governo passado, e a gente está retomando. Só que assim, a gente não tem como concorrer com uma indústria que é a indústria de cinema americano, né? Não, lá chega a ser injusto, né? Aqui, não é lá, né? Eles tinham um cara que ficava em Brasília que era um embaixador deles, que era só com cinema. Às vezes eu vejo que tem muito cineasta no Brasil que está tentando imitar demais os caras e perde a essência, né? Daí fazer o que a gente sabe fazer bem feito, né? É uma série de questões, assim. Mas eu acho que o Brasil está produzindo bem. Está começando... Assim, esses dias eu estava vendo, parece que só em Curitiba, no momento, 12 longa-metragens. Sério? Pô, é bastante coisa. Assim, agora, na lei de incentivo, a gente aprova, sei lá, todo ano uns 20 curtas, daí tem mais os fundos municipal, então tem 60 curtas sendo produzidos agora. E de cinema nacional, quem que você consegue lembrar ali do passado e hoje? Assim, quem que você acha que se destaca? Tem algumas pessoas que são aqui de Curitiba, que estão... Né, foi colega meu até na faculdade, de outra turma lá em Muritiba, lá. E tem o outro cara que é daqui, que é o Marcos Jorge, que fez aquele Estômago, agora está com 2 filmes. Então tem um pessoal que está se destacando, assim. Agora estreou o Grande Sertão Veredas, que passa numa favela, né? Daquele Guel Arraso, uns caras... Acho que é isso, né? Acho que eles estão, assim, estão produzindo, sabe? A gente agora, em Curitiba, a gente está tendo uma Film Commission, que acontece em várias cidades, que agora em Curitiba foi instalada a Film Commission, que é uma forma que você ajuda as empresas que querem produzir aqui, ou vir produzir aqui, ou de fora para produzir em Curitiba, tem toda a ferramenta possível para produzir aqui. Isso é muito bom, porque traz dinheiro para a cidade. Incentivo, né? Traz emprego, então isso é um dos motivos porque ela tem muita produção aqui. Porque tem gente que não tem ideia, né? Acha que o cara vai produzir um cinema, não faz ideia a quantidade de empregos que está gerando, né? Você tem o cara da tanto direto quanto indireto, né? O cara da roupa. Quem faz a comida que leva para o set, ou o restaurante que as pessoas vão almoçar. E até os empregos que vão gerar depois desse filme ser lançado, né? O cara que vende pipoca na porta do cinema. Não, mas eu digo até assim, fez o filme, apareceu uma região de Curitiba. Óbvio, sim. Cara, eu quero conhecer aquele lugar. Quantos filmes, né? Assim, não faz a gente viajar para o lugar, tem a parte da comunicação da prefeitura, tem a parte da Fundação Cultural, que daí eu e um colega, e a parte do turismo. Os 3 trabalhando junto. E daí, porque envolve tudo isso, né? Porque uma coisa puxa a outra, né? O Sesc, SESI, Senai envolvido porque eles produzem treinamento para as pessoas, mão de obra. Que esses dias tinha um colega meu que ele faz comercial em Curitiba, muito comercial. Curitiba faz muito comercial. E ele usa uma equipe grande. E ele estava reclamando que, assim, se ele precisa fazer 2 comerciais ao mesmo tempo em Curitiba, ele não consegue 2 equipes. Ele consegue 1,5. Então você tem que ter eletricista. Que é importantíssimo, tem que ter um treinamento muito específico, né? Porque não é qualquer um... O cara que transporta o material não é qualquer caminhão, o cara tem que saber transportar material de cinema, né? Eles pegam um cara que transporta guarda-roupa... Pega o Zé da esquina ali. Mas a gente tem algumas pessoas muito boas que sabem primeira curva perdeu o filme. Ou como eles sabem como colocar, por exemplo, o material que vai ser usado depois no fundo, né? Porque, preciso de um refletor, tá lá no fundo, entendeu? Tem que tirar tudo agora. Porque tem um refletor lá no fundo. Então, eu quero aquele. Assim, isso tudo movimenta a economia de um jeito incrível, né? Sabe? Sim. E assim, tinha uma tendência também das pessoas que começavam a trabalhar muito em cinema em Curitiba de sair fora, né? Daí ia para São Paulo, o pessoal é bom. Eu tenho um amigo meu que tá
o mundo leva. Levou ele. É porque daí como não tem muito incentivo aqui, né? Eu tenho vontade de bater nele. Eu comecei, ele é sobrinho do Geraldo. Manda um recado já. Tinho, tá ferrado. Porque ele pega assim, daí ele tá trabalhando, ele capta som direto. Até a gente começou junto a fazer as fuleiragens lá. E agora sim, ele manda foto. Fernando Noronha. Que chato. Ele manda uma foto, ele tá a 2 metros do Nadal, fazendo um documentário sobre o Guga, lá em Paris. Meu Deus. Que nojo dessas Ele entrou pessoas. sozinho na sala da Mona Lisa, cara, junto com o Guga. Sério? É. Cara, que surreal. O museu isso. tava fechado. Só que ele fez todo o som, né? Cara, uma experiência dessa... O Ariano Suassuna, ele acompanhou o Ariano Suassuna no Nordeste inteiro gravando. Nossa. Então, assim, são coisas que não tem preço, né? Só que ele acabou não ficando aqui, sabe? No meu filme, eu vou te dizer, o meu filme não tem som direto. É só música e ninguém troca ideia, nada. É tipo os filmes do Chaplin ali, aquela coisa. Cinema mudo ali. Mas era mais aceleradinho, silencioso, né? Silencioso. Mas assim, daí eu chamei ele para trabalhar, para fazer o som, porque eu não queria que ele não fizesse, né? Daí ficava ele com o microfone lá, daí tem som nessa cena? Não, pode ficar aí. Deixei ele ficar. Daí ele também me chamou para os filmes dele. E o mais engraçado é que esse filme ganhou um prêmio de som direto. Olha só, que legal. No Festival de Maringá, e ele tem um troféu desse tamanho que ele recebeu. Ganhou prêmio de um filme que não tem som. Não, mas ele estava lá. Cara, imagine. A proeza do cara. E tem um outro cara aqui de Curitiba também, que teve o estúdio aqui, que era um estúdio de gravação primeiro, depois ele, como ele trabalha com cinema, né, foi para fora, voltou e acabou indo embora de novo, né? Mas o nome dele é Alessandro Laroca, um cara do som aqui de Curitiba, que ele simplesmente fez Tropa de Elite. Sério? Pô. Ele fez Ensaio sobre a Cegueira. Pô, todo ano ele estava ganhando prêmio. Né? E tá ali com os grandes ali, né? Ele tá fazendo tudo. Agora tem outras pessoas, mas ele era o bambambam, assim. Mas daí justifica a saída, né? Mas ele fez som dos nossos filmes também. Né? Isso foi muito legal. Cara, isso é bom. Então, assim, agora, o ideal mesmo é que a gente produza mão de obra, que tenha mão de obra especializada e que, ao mesmo tempo, elas tenham condições de ficar aqui, né? Para poder produzir, fazer os que eles querem aqui, né? Eu tive essa sorte de trabalhar com cinema e ter um emprego, mas tinha anos em que a gente concentrava a filmagem mais assim, durante as férias, que a cidade estava vazia e tal, janeiro, fevereiro, março, que se fosse assim o ano inteiro, eu já não precisava mais trabalhar com nada, só com cinema. Só com cinema. Então, é complicado para as pessoas, porque essa sazonalidade acaba prejudicando. Né? Porque entra naquela questão, né? Eu sou cineasta, mas você trabalha com o quê? Exatamente. Exatamente. Agora, sim, obviamente, como a tua profissão, agora vocês têm outras formas de capitalizar o negócio, mas é outra praia, né? Sim, não, é uma outra praia, né? Não, e da maneira que você explicou ali a questão da experiência do cinema, nossa. Não, é outra coisa, assim, porque... Não tem como. Mas dá até vontade de fazer um podcast gravado com película, só para ver a diferença. Tá bom, vamos separar então. Vamos fazer Dá, 100 mil dá. Dá pra fazer um teste, né? Hoje em dia tá mais difícil, porque você tem que mandar revelar fora. Né? É um vídeo caro, né? A gente pode fazer em 16. Eu tenho a câmera, tudo. Mas veja que legal, deve ser uma experiência diferente. Mas eu dizia... Gravar um vídeo que normalmente se grava agora pro YouTube, uma coisa diferente, mas com a pegada de antigamente. Fica um projeto pra gente pensar aí. Dá pra pensar, sim. Hoje em dia Passado e futuro no mesmo lugar. Olha só, bem legal, mas isso... Mistura a tradição. Tem gente que tá mexendo com vinil ainda, que é outra coisa. Pois é, eu vi até uma história que ia voltar o vinil, porque até a questão de pirataria diminui, porque não tem como. Tem isso também, mas é que, assim, quando você mexe com algumas coisas... mas o custo é alto, né? Pra fazer um vinil ali. Mas tá, por exemplo, o que mudou na música? A imagem começou a crescer, né? Você, digital, 2K, 4K, agora tem 8. 16, cara. Não tem nem olho assim, para ver tudo isso. E o pessoal assistindo filme num celular, certo? O som foi diferente, porque o som tinha uma qualidade dinâmica diferente, o analógico, o disco, o LP, diminuiu um pouco, o CD é um pouco diferente, agora o MP4, MP3, né? Não, MP3, ele comprime, ele faz a mesma coisa que a câmera de vídeo faz. Isso aqui tá igual, não vou me nem... interessa. Eles diminuem, acham que você não vai ouvir, o que não está no teu alcance, eles cortam para economizar espaço, né? E você perde alguma coisa, não é possível que você não perca alguma coisa. Não fica natural, parece, né? A música, ela perde dinâmica. Então, assim... E acaba que no cinema o cara vai ter que colocar isso depois, né?
O que eu precisava de um som mais de pássaro passando ali. Não, no cinema daí o cara vai ter que dar um jeito. Hoje em dia, o cinema a gente tá com umas tecnologias de som assim, ferradas, né? A gente usa o Dolby 5.1, né? Que você sabe como é que funciona, né? Agora, eles têm agora aquele som... É um som que ele é tridimensional mesmo. Então, só a gente ia colocar lá no Cine Passeio, mas era muito caro. Você tem que botar a caixa no teto. Caixa no... Porque daí te envolve o som, né? Você não ele ouve, envolve mesmo. Daí, você assim, não ouve o som, você sente o som. O Dolby ele faz isso. Ele consegue fazer, por exemplo, um carro dar volta. Que o outro não. Ele consegue fazer esse som aqui e aqui também. Assim, sabe? Aqui. Cara, é surreal. Né? Esqueci agora o termo. Mas é da Dolby mesmo, né? Dolby Atmos. Cara, imagine você faz um barulhinho aqui... É um som absolutamente mais que 3D. Assim. Mas isso dentro de uma sala de cinema. Daí. Não, mas qualquer... O Dolby Atmos agora eu sempre vejo, assim... Até coisa de TV. Mas depende da TV, né? E o cara tem que ter um ambiente preparado também, né? Mas assim, por exemplo, se você colocar no YouTube ali, colocar Barbeiro Dolby... E botar um fone de ouvido. Eu já ouvi isso. Nossa, chega a dar arrepio aquilo. Eles conseguem fazer com Parece dois canais. Parece que o cara tá realmente cortando o cabelo, né? Eles conseguem fazer com 2 canais, né? Cara, aquilo ali é muito louco. Um amigo meu me mostrou uma vez, falou, cara, ouve isso aqui. Com foninho aqui. Consegue fazer. Nossa, cara, dá uma agonia, parece que... E daí ele fica falando, Essa é a experiência do cinema, né? Cara, é muito louco. Eu sei que o Alessandro ele chegava a usar, sei lá, 80 canais para fazer o mesmo som. Cara, são 80 microfones. Não, são 80 gravações diferentes. Então, por exemplo, ele pegou para fazer Tropa de Elite lá, foi no quartel, vários tipos de arma. Só para fazer microfones a várias distâncias e falou para os caras, manda bala. Então, daí ele tinha também um banco de dados. Então, assim, AK, revólver e tal. Ele grava, depois ele anexa isso no filme. Daí, por exemplo, se tem um tiroteio, ele vai ter um tiro em primeiro aqui, vai ter um tiro lá do fundo, vai ter a resposta lá. Cara, mas é um trabalho artístico isso ele vai colocando muito, né? O cara tem que ter uma percepção muito grande para... eu vou usar esse aqui porque... Não é só colocar... Não, coloquei porque esse som é bonitinho. Não, o cara tem que ter essa... Não, tem que ser meio doente, assim. Cara, eu não queria usar esse termo, mas... No laboratório ele tinha, no estúdio lá ele tinha. As pessoas às vezes tem lá um colchãozinho do lado lá, porque fica direto. Já dorme, né? Direto. Cara, mas que loucura. Imagine, ainda eu reclamando de editar os vídeos ali. E tem uma coisa muito legal também que é o Foley, né? Que eles tinham lá também, que o Foley é o nome do cara que inventou a técnica. Quando você vai fazer um filme... Opa, eu senti um retorno aqui. Quando você vai fazer um filme assim, a gente usa o som do diálogo, né? O básico. E daí você tem que ter um som de preenchimento. Por exemplo, assim, tá numa cena de rua, eu gravo você falando alguma coisa. Daí eu vou, 1 hora depois, gravar a resposta dele, o trânsito tá diferente, entendeu? Isso, o fundo tem que ser tirado. E depois é colocado... Para ficar natural, né? E daí toda essa parte de som de roupa, de coisa, de objetos, assim, isso é feito com Foley, que é uma sala que tem tudo que é lixarado que você possa imaginar. Então o cara, vou fazer fogo. Esse é o Foley. Tipo, não tem nada a ver com fogo, né? Mas o som é aquilo. Isso é muito legal. A gente chegou a ver acho que não sei se essa semana ou semana que vem a gente vai fazer um vídeo falando sobre efeitos especiais no canal. E daí a gente estava vendo, até para fazer som de quebrando osso. É legume, coisa. Tipo, isso é Foley, se chama. Foley. Nada a ver, né, cara? Você vê aquela cena, o cara se arrebentando, o cara lá fazendo barulhinho. O real. O coco ali com o cavalo. Tem um vídeo muito legal de Foley. É só colocar ali no YouTube, que daí são 2 caras se quebrando para fazer outra coisa, mas é muito legal. Muito legal. Isso é um trabalho que existe até hoje, né? Existe até hoje. E isso aí veio lá de trás, né? Veio. Imagina. Desde que o som começou. E podia ser assim, né? Não, agora mudou, vamos mudar a técnica. Assim, o Alessandro ele tinha uma caixa lá com milhares de CDs, assim, que tinha tudo que era possível, sabe? Por exemplo, motor de carro, né? Ferrari, tal ano, Lamborghini, tal ano. Nossa, especificado ainda, né? Mas eles não gostavam, eles gostam mais de produzir o próprio som, né? Por exemplo, o caso de tiro, né? Não quer um pronto, né? Daí fica, às vezes, existe uma lenda, existe um grito que todo mundo usa. Enfim, no cinema, né? Você conhece a história, né? Conheço. Mas pode falar, tem gente que não conhece. Eu não lembro o nome, tem até o nome do grito. Tem o nome a pessoa que cai de uma... E eles usam de propósito, porque é para brincar Virou piada com o outro, interna, né? Virou piada interna. Piada interna. É o mesmo grito que eles usam. Tudo que é filme, principalmente do Indiana Jones, né? Aparece muito esses gritos. Tem umas brincadeirinhas assim. Isso aí tem, né? Em vários filmes, né? Os diretores, eles vão
vão se comunicando ali, um provocando o outro, fazendo uma brincadeira. O Spielberg mesmo brinca disso, né? Assim, Indiana Jones tem lá um hieroglifo na parede, um detalhe tá lá o R2-D2 ali, essas coisas assim, né? Não, tanto que tem gente agora que tem canal no YouTube só para falar disso. Só para falar do como é que é o nome que vocês usam lá? Easter egg? Easter egg. Os easter egg. Porque, é claro, quando você está fazendo filme, você tem controle total do que você está mostrando. Então, você pode brincar à vontade. Não, e às vezes eu vejo até que eles usam esses easter eggs até como uma homenagem. Tipo, eu quero homenagear um cara que não apareceu no filme. Vou colocar o nome dele ali. Faz uma brincadeira ou outra. Ou até mesmo coloca o cara, né? E daí é quase você ver o filme 3 vezes também, né? E eu acho que tá faltando, né? O cara tem que fazer para incentivar o cara a ver mais, né? Assiste lá que você perdeu uma cena lá. Porque daí é difícil ver num celular isso, né? Não, aí tem que ir no cinema. Tem como. Porque imagina, um detalhezinho pequenininho lá. Vai ver no celular. Vai dar zoom ali. Tirar print. Tirar print. Depois fica aumentando. Mais alguma aí? Qual que foi o maior desafio na sua carreira? Opa. Minha carreira, poxa, foi ter uma carreira. Não sei. Eu posso dizer que eu me diverti bastante com cinema. Assim, a gente teve experiências maravilhosas, né? Assim, mesmo com os... Eu trabalhei, posso dizer, até bastante filme, mais 50, sei lá. Mas curta, local e tal, não é nada assim. Mas mesmo assim, né? Mas assim, a gente tem coisas muito legais, né? A gente fez um filme numa vila ali, no Colônia Mergulhão, que era um dos italianados lá. E daí o filme do Geraldo tinha chuva, daí veio lá o cara com os canos, assim, um caminhão de bombeiro jogava aquela... O outro que produzia raio, né? É porque o cara acha que não, o diretor espera chover para fazer a cena, né? Vamos esperar chover agora. Não, se você filmar chuva de verdade, não fica real, né? Esse é o problema. É engraçado, né? Daí ele trouxe também um ventilador na hélice de avião, assim, para fazer o vento. Daí a gente ficava lá no segundo plano, lá no fundo, deitado no meio do mato, balançando as árvorezinhas também, para o vento não chegava, né? Mas aí uma hora eu entrei na sala da senhorinha lá, que era uma casa italiana, assim, de madeira, e ela estava chorando na cozinha. As pessoas de volta, eu falei, putz. Daí tava o pessoal lá do filme mesmo olhando, aí pergunto, mas o que aconteceu? Por que a senhora tá triste? Falou, não, é que eu queria tanto que o meu falecido marido te visse como vocês deixaram a minha casa bonita. Nossa, que dó, nossa, mexe, né? Daí tem umas experiências assim que são muito legais que o cinema faz, sabe? Sim. Daí, de experiência ruim mesmo, assim, é na hora do estresse, que você tá num filme e acontece... Eu só trabalhei com gente que é minha amiga, então eu não tive diretor esculachar, essas coisas não, assim. Mas... É mais o prazo, às vezes, né? E daí também puxado. Às vezes que tem um colega meu que é muito maluco lá. Uma vez ele foi fazer um filme junto com outro diretor, também é maluco. Daí... Oi, Beto. Oi, Estevão. Juntou as duas. Cada um deles tinha um roteiro na mão. E era diferente. E eu era sem direção. Nossa, imagina a confusão. Um ia para um lado, outro ia para o outro. Daí, assim, eu vou contar, né? Daí a gente foi na igreja da Ordem, ali do Lago da Ordem, fazer uma cena. E daí eles pegaram, entraram na igreja, montaram um trilho para a câmera, botaram um refletor, que o cara usava 10 desses daqui, assim, maiores. Tudo lá. Daí quando eu estava começando, chegou o padre e falou, o que está acontecendo? O padre perguntou, eu falei, meu Deus. Não tinha comunicado? Eles devem ter pedido autorização para o mendigo da porta ali. Então, tinha a janela, estava aberta na época, assim, era um degrau dessa altura. Eu pulei e fui embora. Falei, não quero. Não é para mim. Fui dar uma volta. Então, assim, uns estresses que tem, mas é normal. Nada que me traumatizou demais. Daí quando termina, se diz assim, não vou mais. Não quero mais, cansei. No outro dia você já está pensando umas ideias. Marco, a Sandra Forlin. Sandroca. Ela falou, pergunte ao Marco do filme Cobertas Assassinas. Ai, meu Deus. Ela tá te colocando uma saia justa. Me colocou na saia justa. A Sandra é amiga de juventude, assim. Daí ela tinha uma outra amiga nossa que tinha quebrado o pé. E daí ficou lá, no inverno, no sofá, vendo o filme lá, enrolada na coberta com o pé. E daí eu fiz uma brincadeira, eu peguei uma coberta e fiz de conta que a coberta estava me atacando, né? Então, como se fosse uma coberta assassina. E daí eu já imaginei a cena. A gente ia pegar, colocar a coberta dentro do guarda-roupa, daí essa valesca,
ela ia abrir a porta e a coberta ia atacar ela, assim. Né? A coberta ia balançar e a hora que ela saísse ia ter só uns ossinhos de frango no chão. Assim. Era essa nossa cena de filme de terror, cobertas assassinas. Um filme Ô, trash, Sandra, né? vamos parar de perguntar agora. Um filme trash, né? Mas essa ideia foi divertida, acho que a gente tem que fazer ainda. O problema é que a filha dela agora tá jogadora de vôlei, deve estar com 1,90 m, daí... E elas eram menininhas, assim. A Carla falou que pergunta também o que ele fez, mas você já contou já o que você fez. O que eu fiz? Acho que porque ela está se referindo à pergunta da Sandra. Da Sandra, mas foi uma ideia que a gente tinha tido, só que é um filme não realizado. Uma ideia não produzida. Ela falou, perguntou para você o que você fez com o filme da Perla. Da Perla também, essa deve ser a minha irmã, pergunta. Carla deve Saboia. ser Carla Saboia. Ela está lá no Niterói. Assim, o Palito fez um filme chamado Mar Paraguaio, que é uma adaptação de um livro do Wilson Bueno, chamado Mar Paraguaio, que é a história de uma paraguaia que vive em Guaratuba, lá, tem toda uma relação e tal, e o Palito fez um longa. E daí tem uma cena numa casa de show, assim, e a gente pegou lá uma casa de show que estava fechada lá e fez lá, e a Perla tinha um show lá. E daí, claro, todo mundo tem que entrar na dança. Daí minha irmã sentada de prostituta lá numa mesa, daí outra mulher do diretor lá no outro lugar. Todo mundo entrou na minha irmã ali, todo mundo, né? Os coadjuvantes. Eu sei que foi tão realista que entrou um cara lá e sentou na mesa e ficou perguntando quanto já queria cobrar. Imagina a situação. Um monte de refletor, um monte de câmera, um monte de gente, assim. Mas dependendo do nível do álcool. Mas assim, a minha irmã lembra disso porque ela tá no filme, coitada. Entrou na dança. Que legal, né? Mas às vezes eu faço isso com a minha esposa, né? Porque eu sou ator. Então, às vezes, chama a gente para fazer figuração, participar de algum filme. E foi acho que foi no ano passado que a gente fez um da Disney, né? Ano passado. E daí chamaram a gente para fazer uma série da Disney. Olha. E daí eu até falei pro pessoal, eu falei assim, posso levar minha esposa? Porque ela tem curiosidade de conhecer e tal. Daí ela, pode, né? Achou o máximo, porque aparece ela na série, sentadinha assim na mesa, comendo, assim, só aparece ela no fundo, assim. Já acho o máximo. E eu sei qual que é. Foi feito... Que é o... Como é? Acho que é Últimas Férias. Eu, assim, como ator, eu também já fiz alguma coisa, mas eu já tive problemas. Eu já passei por uns perrengues. Não, nada de mal, assim, mas eu e minha boca grande, né? Daí a gente não aguenta e vai, né? Daí apareciam umas coisinhas aí. aí. Eu já fiz algumas aparições, assim, em filmes... famosos até, né? Que é o do 400 contra 1, né? Que eu até brinco, eu falo, eu desço uma escada como ninguém. Você sabe que eu fiz figuração num filme americano, dirigido pelo cara que fez Sexta-feira 13, parte 6. Cara, o cara já dirigiu o filme do Chuck Norris. Pense. Que daí eles fizeram um filme aqui em Curitiba, há muitos anos atrás, chamado Power Play. Não, isso eu não conheço. Você lembra daquele filme Congo? Que tem aquele rapaz lá que ele fez a outra série chamada Nip Tuck, que era um médico. Ele era o ator e a atriz era a filha do Clint Eastwood, Alison Eastwood. Fizeram um filme aqui em Curitiba, um filme de aventura, de ação. Você aparece lá no filme? Eu estou num laboratório, já aqueles caras que ficam andando de um lado para o outro, depois tem um terremoto lá, explode tudo, eu estou lá correndo, caindo coisa em cima e tal. É a melhor coisa, né? Depois você vai no cinema para assistir. Não, esse não foi no cinema, foi direto, eu acho que em vídeo, mas tá aí. Esse que a gente fez lá, a gente gravou, depois vai pro cinema, fica 3 horas para ver, lá, desce a escada. Mas é muito legal, porque o filme daí, você vê aquela fuleiragem, né? Assim, aparece o Curitiba aqui, escrito assim, São Francisco embaixo. Daí eles quiseram fazer umas cenas no México, eles foram aqui sei lá para onde aqui. Porque o que não permite, né? O Curitiba permite, mas Curitiba também permite, porque tem cidade, tem vila, tem casa de madeira, tem campo, tem tudo. Exato, porque daí, querendo ou não, te transporta para aqueles lugares, né? Eles pegaram ali o centro da Universidade Federal, que mexe com eletricidade, fizeram um laboratório lá, que tem umas turbinas de Tesla enorme. Sim. E eu lembro que esse filme, quando a gente fez aqui, eles usaram a biblioteca pública como se fosse aqueles bancos antigos, assim. Pois é. Nossa, quando você imaginar que é um banco? Não, é biblioteca. Quem conhece a biblioteca pública ali, olha e fala, não, mas é a biblioteca. Mas é muito legal você ver, assim, um tiroteio ali no museu, no cemitério. Os caras fazem. Tem uma caminhonete que cai do viaduto Capanema ali. Uma de ação, assim. Daí o cara que conhece fala assim, olha lá, caiu do lado da minha casa. Todo mundo que você conhece aparece lá. O Fiane levando tiro, que é engraçado, de vez conhece. Sim, Fiane, conheço o Fiane. Ele aparece no filme também. Todo mundo aparece. Todo mundo que tava na onda disponível ali, já apareceu. Já foi junto, já. Fizeram esse filme aí. Que massa.
Tem alguma pergunta para o nosso convidado? Deixa eu ver se o pessoal tem alguma coisa aqui. Pode ver aí, Davi, você. Os que me conhecem estão proibidos de fazer pergunta. Ó, o Felipe Pasqualini também foi nosso aluno. Ah, você foi aluno? Foi aluno lá do curso e passou a ser professor. Olha, quer saber o que você fez além deste? Além do Além quê? desse filme com a Perla... Ah, não, isso é o filme do Palito, né? Do Palito? Assim, do Palito eu devo ter trabalhado 6 ou 7, do Geraldo mais uns 5 ou 6, assim. Os do curso são mais de 15, né? Daí eu fiz o meu também, eu fiz assim, a direção. Eu não sei, a última vez que contei tinha uns 60 mais ou menos, assim, mas eram várias funções, né? A gente fez muita montagem também lá em casa, né? Na Moviola, muita montagem, mais de 30 essa Moviola filmes. eu preciso conhecer. A gente desmontou ela. Já desmontou? Desmontou porque não dava pra... Cara, assim, que loucura, aconteceu cara. o seguinte, a minha casa lá tinha churrasqueira lá atrás e tal, espaço, daí eu fui viajar de férias e minha mãe estava lá. O Palito foi lá e pediu para ela e construiu uma sala. Pegou lá e eu pedi a churrasqueira, né? Ela deixou e ele construiu lá. Então Nossa. ficou um lugar da Moviola, que é uma sala, assim. Que E massa. depois, com o tempo, daí acabou. Ele não usa, né? A gente não usava mais, daí ficou aquilo e resolvi desmontá-la, né? A gente tem uma Moviola na Cinemateca lá, se quiser conhecer. Não, podemos É uma lá. menor, não é uma Prevost que eu tinha, né? É uma mais compacta. É um pouquinho menor, porque a nossa tinha 6 pratos, né? Uhum. Que daí você tem... A nossa, ela projetava a imagem no espelho, assim, na tela, né? A outra é por dentro. Entendi. Mas é bem legal. Fechou, hein? Fechou. É isso? Então- eu falei pouco Não. da parte de educação. E Não, tal, imagina, mas... imagina. Queria ver com você, o que você pode deixar de mensagem para esses futuros cineastas? É. Qual que é o caminho, para onde que eles podem ir para poder encontrar Eu acho assim, a uma melhor coisa legal para orientação. falar que o Einstein, né, que é aquele cineasta russo, tal, ele sempre dizia assim que você tem que conhecer para depois destruir, entendeu? Então assim, quando daí ele usa um exemplo bem dramático assim, né, do que o assassino quando vai atrás da vítima, né, ele acompanha aquela pessoa. Ele vai ver os costumes da pessoa, onde ela anda, e vai saber o dia a dia e tal. Mas para não esquecer que ele está lá para isso, ele de vez em quando bota a mão no bolso e sente o gume da faca, né? Ele falava isso. No sentido seguinte, não adianta você chegar e dizer assim, porque eu vou revolucionar o cinema, eu quero ser radical, vou fazer uma coisa diferente, porque se você não souber fazer o beabá, a comunicação, você não vai conseguir fazer uma coisa quebrada, assim, revolucionária, né? Então... Eu acho que tem que ter essa humildade. Que eu tive porque, como eu disse, comecei tarde, já tinha perdido essa empáfia da juventude, né? Essa pretensão, às vezes que é super positiva, porque faz as coisas acontecerem. que né? acaba levando para os porquês, né? E daí, claro, no futuro a pessoa acaba dominando, aprendendo, errando e aprendendo. Né? Alguns, mas, assim, né? Alguns, os que dão certo, né? Alguns outros ainda continuam na adolescência. Então, assim, essa é uma das coisas, é você tentar conhecer. Ver muito filme, que é o caminho que eu tive. Não sei, pode ser que não seja o único, com certeza não é, mas... É que você tem que falar da tua experiência, da minha né? experiência, Claro. Isso aí. Então, assim, assistir muito filme... Hoje em dia está muito mais fácil você ter acesso à literatura, que tem muito mais livros sendo produzidos sobre cinema. Inclusive aqui em Curitiba tem coleções maravilhosas. A gente agora, a Cinemateca lá, a gente inventou, vamos publicar 3 livros sobre o assunto, pela Cinemateca, né? Mas tem uma coleção lá, pessoal da faculdade, também da Unespar, fazendo vários livros sobre cinema. Então, lê bastante. Quando você pensa em ver filme, vá na Cinemateca, porque lá você vai conhecer, assim, nos eventos que acontecem lá, lançamento, palestra, eventos que a gente tem em geral, porque lá você vai conhecer as pessoas que estão nessa área. Que estão no caminho já. Exatamente. Que você tá, né? Panela. Não é panela porque não tem... a panela pode até existir por afinidade, mas você não vai conseguir que alguém te chame se a pessoa não souber quem você é. Né? Quem que falava isso? Eu fiz teatro com ele era o Jorge Sada. Ele falava que você... Como é que é? Só é visto quem é lembrado, ou só é lembrado quem é visto. Só é lembrado quem é visto, porque ninguém vai chegar na tua casa, você gostaria de fazer cinema? O cara não vai fazer uma pesquisa em porta, falou até, não, olha, é esse cara que eu estava procurando. Você quer fazer cinema? Então, assim, eu acho que esses são os caminhos. Assim, a Cinemateca, antigamente, ela era assim, o pessoal não saía de lá. Ela era pequena, apertada antigamente, mas o pessoal que está fazendo filme hoje, o Geraldo, o Palito que eu estou falando, o Geraldo trabalhava lá, mas Palito e todos os irmãos Schumann,
sei lá, todo mundo, eles não saíam lá de dentro, chegava a incomodar, assim, sabe? Mas no bom sentido, né? Sim, sim. E daí lá eles criavam buscando conhecimento, as afinidades, iam trabalhar junto, então é o jeito, sabe? E qualquer dúvida que você tenha, alguma ideia, a gente está lá na Cinemateca também para ajudar. Qualquer dúvida que você tiver, vai lá, pergunta. E tem algum projeto aí que a Cinemateca tenha, que vai estar lançando ou que já está lá para o pessoal poder buscar, procurar? Assim, a nossa Cinemateca, a gente tem uma biblioteca já. A gente sempre está com essas oficinas, assim, que são vários cursos que agora, pela lei de incentivo e pela lei Paulo Gustavo, Daí teve muitos projetos de curso de cinema, gratuito. Olha que legal. E assim, as pessoas vão ter agora 1 ano para apresentar isso, tá? Então, a gente provavelmente vai sediar lá alguns cursos, ou Cine Passeio, não sei. A pessoa fica ligada no site da Fundação Cultural de Curitiba.com.br, então vão ser vários e vários cursos de cinema. Já fica lá outra coisa que acontece na lei de incentivo, quando você faz um filme de curta-metragem ou um projeto, existe uma obrigatoriedade e uma contrapartida social, né? Porque é dinheiro público e tudo. E muita gente oferece curso de edição, de roteiro, de montagem. Então, daí em vários lugares, às vezes em regional, às vezes em tal. E sempre tem vaga, sabe? Então, ótimo. Eu acho que é muito bom aproveitar esse caminho. Então já fica a dica aí, ó. Você que quer estudar cinema, conhecer mais, procura lá a Cinemateca. Isso. O Marcos vai atender vocês lá e vai deixar vocês malucos também. E tem café de vez em quando lá e chá. Então, fechou. Ó. Quem gosta de café, chá, vamos lá. E água também. Água, vamos embora. Mas, Marco, agradeço demais você ter aceito o nosso convite de participar aqui com a gente. Com certeza, se tiver algum projeto novo aí para lançar, a porta está aberta para vocês, pode vir aqui, a gente bate um papo, fala bastante. Beleza. A porta está aberta para você. Tá bom. Daí você vem e ganha outra caneca. Vou fazer uma coleção. E não é... Desculpa se eu disparei muita coisa, falando muito rápido, que eu tenho essa... Imagina. Não deixei vocês mas a ideia do podcast é essa. Ótimo. É para vocês mesmo, não é pra gente. A gente está aqui só para ficar ouvindo vocês. Veio um monte de gente perguntar umas coisas aqui, né? Né? Esse pessoal aqui colocou você numa saia justa aí. Pois é. Mas é legal lembrar. Então é isso, agradeço demais mesmo pela participação. E aí, vamos lá, né, Davi, conhecer a Cinemateca. Vocês são obrigados aí. Eu vou mostrar o acervo para vocês lá, como é que a gente guarda os filmes. Depois a gente combina ali certinho para a gente ir lá conhecer lá. Tá bom. Mas agradeço mais uma vez e sucesso sempre na tua profissão, que... Da maneira que você mostrou, mostra que você é apaixonado mesmo assim, pela cada um cinema. Trabalha de um jeito. Eu fiz de birra trabalhar com cinema, assim, de direção ou produção, né? Mas eu gosto muito da parte de preservação também, assim, que é uma coisa que mas é preciso, né? Então, assim, a gente consegue trabalhar com cinema de inúmeras maneiras. Você não precisa ser diretor. Você pode cuidar do... O cara acha que o cinema é só ficar lá no cinema, né? Você pode cuidar do futuro do cinema através da preservação. Você pode ser pesquisador. Tem gente que ganha vida pesquisando imagem para outros filmes, entendeu? Tem, assim... Tem um leque infinito, né? A Universidade Federal tem um curso também que é meio inédito, que é História, Memória e Imagem, né? Que, assim, não é só cinema, mas é uma forma que você tem de tratar a história através das imagens, né? Que, obviamente, embarca o para preservar toda a tradição, a história. E as formas que você tem de acessar a história mesmo, né? Não é só através de livros, você pode acessar um filme. Sim. E não só superficialmente, né? Você vai o que está mostrando por trás, né? A de ideia de quem fez, mesmo, por que foi feito desse jeito. Não é aquela coisa vaga, né? Não, a intenção, essas coisas assim, né? Então, beleza. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade. Fiquei feliz. A gente agradece muito. Prazer conhecer vocês, assim, né? Sim. Então tá bom. O Davi, é isso? É isso. A carinha dele. Não, mas ele vai se comprometer a ir lá, tá? Não, já tá na agenda. Pode deixar. Então, beleza. Um dia que tiver alguma coisa assim especial com docinho, salgadinho, eu convido vocês também. Opa, não, então, aí é... Privilégio demais. Não, nada, faz parte do nosso trabalho lá. Esqueci de dizer que a gente tem uma exposição de equipamentos também lá. Você pode conhecer, abre o projetor, mostro para vocês como é que funciona, essas coisas. Muito bom. Vocês e para todo mundo. Assim, ficar claro, né? Não é só para eles. Não é regalia nossa. Isso aí é aberto para o público. Basta dar uma canequinha assim que pode ir lá. Mas é isso, então... Te agradece, né, mais uma vez, o Marcos. E agradecer vocês que mandaram perguntas aí boas, deixaram o Marcos aí numa saia justa. E agradecer, claro, os nossos apoiadores, os nossos patrocinadores. Agradecer o Vitor aí, que sem ele nada funciona. E vamos
deixar aqui para vocês, já para vocês saberem que o nosso próximo episódio, a gente não vai fazer no sábado, a gente mudou, a gente vai fazer vai ser para as sextas-feiras à noite. Então vai ser um clima diferente. E vai ser interessante para a gente fazer um horário diferente, né? Sim. Para o pessoal poder assistir a gente em outro horário. Mas é isso, agradeço mais uma vez, agradecer os nossos apoiadores que sempre estão aí, o colégio, que apoia bastante a gente, que sem ele o Davi não ia ter esse estudo de qualidade, que ele e o irmão estão lá matriculados no Passionista, graças ao projeto que a gente tem, né, Davi? Daí eles apoiam a gente. E agradecer mais uma vez ao Christopher aí pelo apoio dos brindes para os nossos convidados, que com certeza é um mimo que eles gostam, que vão levar para casa e fazer inveja para os outros aí. Mas é isso, né, Davi? É isso. Então, tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.